Roberto, Jandira, nós somos da equipe base Chama Viva de São João del Rei, Minas Gerais. Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um bom dia a todos, né? E que o Senhor esteja com vocês. Paz e bem. Paz e bem. Depois de ouvirmos o evangelho mais lindo, vamos fazer uma breve reflexão. Como hoje a igreja celebra a festa de Pedro e Paulo, os dois grandes pilares da igreja primitiva, o evangelho hoje não é de Marcos, ele é de Mateus. Porque é o evangelho em que Jesus vai fazer duas perguntas para os discípulos. Primeiro, ele quer saber a opinião do povo de fora, do povão. Ele diz: o que o povo diz que eu sou? E aí os discípulos fazem esse feedback. Olha, uns dizem que você é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí Jesus diz: bom, isso é que o povo pensa. E vocês que caminham comigo? Quem que eu sou para vocês? Pedro rapidamente responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então esse é o evangelho que a gente diz, é o evangelho da profissão de fé de Pedro. É o evangelho em que Jesus, diante da resposta de Pedro, escolhe ele como chefe da igreja. E Pedro, inspirado por Deus, dá essa resposta e Jesus vai dizer assim para Pedro: olha, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou dar para você as chaves do reino do céu. Tudo que você ligar no céu será ligado. Tudo que você desligar do céu será desligado. Então, gente, não brigue com São Pedro. Ele é o homem da chave. Pedro. E hoje, quem que é o Pedro para nós? Hoje é a figura do Papa Francisco. 2024, nosso Papa é o Papa Francisco. Então, Pedro, quando ele faz essa profissão de fé, ele recebe uma missão. Às vezes a gente faz profissão de fé e esquece que ela vem junto com uma missão. Ao ter consciência que Jesus é o Messias enviado por Deus, Pedro recebe uma grande missão. Você vai ser aquele que vai cuidar da igreja. Pedro era pescador. Como pescador, ele era analfabeto de escrita, não de inteligência, de escrita. Porque ele ouvia, como bom judeu, ele ouvia na sinagoga a leitura. Então ele sabia de cor, mas para escrever ele era analfabeto. Como pescador, ele era excluído. Era uma profissão não tão bem vista. E quem que Jesus vai escolher para estar na frente da igreja?
esse analfabeto, esse cabeça dura, esse turrão. Esse analfabeto, esse cabeça dura, esse turrão que deu a vida por causa do evangelho. Olha a diferença. Porque a sabedoria, ela vem de Deus. Quando celebramos hoje Pedro e Paulo, os dois pilares da igreja, e aí nós temos o Paulo, que é um judeu letrado, soldado romano, então, alguém que tinha o dom da escrita, ele tinha a coisa prática. Pedro é aquele que sabe fazer daquilo que ele aprendeu. Paulo também sabe fazer daquilo que aprendeu, mas pelo fato dele ter podido estudar, ele sabia conduzir melhor as coisas. Por isso que na tomada de algumas decisões valeu muito Paulo, porque ele entendia, ele era viajado, por isso ele vai fazer as viagens missionárias dele. Essas duas figuras na igreja lembram para nós que nós precisamos, em alguns momentos, aprender que precisamos aprender. Paulo aprendeu com Pedro, que era analfabeto. Pedro aprendeu com Paulo. Pedro aprendeu com Jesus. Paulo aprendeu com Pedro, que também aprendeu com Jesus. Isso é lindo. Então, quando hoje celebramos esses dois grandes pilares na igreja, precisamos ter essa consciência. Uma hora eu preciso agir como Pedro. Uma hora eu preciso agir como Paulo. Uma hora eu preciso aprender a esperar. Outra hora eu preciso avançar. E a igreja primitiva foi se consolidando justamente porque esses dois aprenderam a fazer e aprenderam a esperar no momento certo, de acordo com a necessidade da igreja. E voltando para fechar o nosso evangelho de hoje, Jesus diz assim para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar da terra no céu será ligado. Tudo que você desligar será desligado do céu. Então é bom a gente não brigar com Pedro, porque é ele que abre a porta do céu. Precisamos ter essa consciência. O Papa Francisco hoje é o que faz essa ligação. Então vamos aprender a ouvir o que o Papa está fazendo. Vamos defender aquilo que o Papa está pedindo para nós defendermos. A vida humana, a dignidade da pessoa humana e o bem da casa comum. Não existe igreja se não tiver natureza. Não existe natureza se não tiver gente como nós que vamos defender a casa comum. Defendendo a casa comum, vamos estar defendendo também a nossa igreja. Mas vamos defender a igreja de Jesus Cristo, não a igreja de alguns homens. Um bom domingo e beijo no coração. E até domingo que vem.